Senhor Jesus, eu entro nessa noite, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar entrando nessa casa agora, Jesus. Eu peço nessa noite, Jesus, que o Teu poder vai tocar em muitas pessoas nessa noite, Jesus. Para você que está passando por problema de saúde, Senhor, visita nessa noite, Senhor Jesus. Mulher, vai tomando posse. Você que está passando por problema de saúde, toca, Jesus, nessa garganta dessa mulher, Jesus. E o Senhor mostra várias mulheres. Toca, Jesus. Jesus, visita agora esse grupo de oração. Senhor Jesus, eu quero representar agora nessa noite, Jesus, o nosso irmão Haroldo, para que o Senhor possa visitar ele nessa noite, Jesus. Toca, Jesus, no remédio que ele está tomando. Toca na voz, Senhor Jesus. Eu peço nessa noite, em Teu nome, Jesus. Nada é maior do que o Teu poder, Jesus. Eu creio, Jesus. Toca, Jesus, agora. Gente, são tantos nomes, mas eu quero representar essa lista de oração. Todas as pessoas que possam ser tocadas pelo Senhor Jesus Cristo nessa noite. Eu clamo, Jesus, a força do Teu poder. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando numa moça de Ribeirão Preto. Ela está com um problema de saúde. Ela foi parar no médico hoje, Jesus. Justo na hora que eu estava orando no Padre Marcelo por ela, Senhor. O Espírito Santo vai dar o nome dela aqui agora, nessa noite. Você vai vir por tabela, você não está no grupo. E justo na hora que eu estava orando por você, você foi parar no médico. Olha como que são bênçãos de Deus. E olha, eu coloco você nessa noite. Seu nome chama Rosiane, de Ribeirão Preto. Oh, Jesus, obrigado, Jesus, porque Tu está tocando nela nessa noite, Jesus. Eu creio no Teu poder, Jesus. Ela foi parar no médico, Jesus. A sobrinha também perdeu um filho, Jesus. Toca nela, Jesus, da sobrinha que está com depressão, Jesus. Eu peço nessa noite, Jesus, já colocando, Jesus, Alice, Maurício que deu marido que deu um AVC, da Alaís. Oh, Jesus, ele é muito nervoso, ele fica, ele grita muito, Jesus. Toca, Jesus, visita, Senhor. Ele vem assim gritando, Jesus, ele não consegue completar porque ele está daquele jeito. Oh, Jesus, misericórdia, visita, Senhor, nessa noite, Jesus. A mulher já não sabe mais o que faz. E para acabar de completar, a mulher foi no médico. A mulher também está passando por problema de doenças. Acho que é no corpo. Toca, Jesus. Eu quero pedir nessa noite, Jesus, que o Teu Espírito Santo vai visitando todas as mulheres nessa noite, Jesus. Vai tocando, Jesus, agora. Eu peço em Teu nome, Senhor. Nada é como o Teu poder. Toca, Senhor. O Senhor também está tocando nessa noite na perna de uma mulher. Toca, Senhor. Na perna de uma mulher. O Senhor está tocando agora. A mulher que sentiu uma dor na perna, o Senhor está tocando nessa noite. Oh, o Senhor toca no Oswaldo. Ele está se doando para a igreja. O Senhor está tocando na conversão dele. Toca, Jesus, nessa noite. E pedindo, Jesus, que venha tocar sobre milhares de pessoas que vão acompanhar essa oração nessa noite, Jesus. São milhares de pessoas que vão acompanhar, Jesus. Eu quero colocar todas as famílias, Senhor, nessa noite. Que a Tua mão poderosa possa estar tocando, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus, agora. Nesse momento, Jesus, eu peço que o Senhor vai tocando, Jesus. Senhor, visita o Márcio agora, Senhor. Toca sobre ele, Jesus. Sobre o Denis, Maurício. Toca, Jesus, sobre nosso irmão Serginho, nosso irmão Tico, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. A Tua oração, Jesus, que chega no ouvido de cada pessoa que vai acompanhar agora, Senhor. Eu creio no Teu poder, Jesus, que o Senhor vai tocando, Jesus, nessa noite.
Toca, Senhor, nessa noite. Primeira palavra de Isaías, do livro do profeta Isaías 1:39. Olha o que Deus diz. A geração está cheia de pecados, está carregada, cheia de crime. Ô Jesus, misericórdia da nação, Jesus. Quantos crimes, quantas mortes, Jesus. Ô Senhor, toca, Jesus. Tem uma mulher, ela vai vir por tabela, e ela fez um aborto, e ela retirou uma menina, acho que foi um menino. Não consigo vir, eu não consigo ter essa que o Espírito Santo me mostra. Se é um menino ou uma menina, o Senhor está tocando uma mulher que fez um aborto. Ela está sentindo a falta desse filho que ela fez aborto. Ô Senhor, misericórdia, vai tocando, você vai vir por tabela. Toca, Jesus, nessa mulher, Jesus. O Senhor está tocando em cabeça de mulheres que sentem dores de cabeça. Senhor, vai tocando, Senhor, nessa noite, eu peço, Pai, o Teu Espírito Santo, vai tocando, Jesus. O Senhor toca na Gesília, que pede pelo filho que está desempregado, o marido que é dependente químico, vai tocando, Jesus. Nessa noite, toca, Jesus, na família. Vai tocando nessa noite, Jesus. Eu creio no Teu poder. O Senhor está tocando em pessoas. Uma mulher que pede pelo filho, é dependente do vício da maconha, do vício da cocaína, do vício da bebida. O Senhor está tocando agora, mãe, no Teu filho, em nome de Jesus Cristo. Você fala, meu filho não tem jeito, coloque, mãe, na mão do Senhor, que Deus está ouvindo o teu clamor. Vai curando, Senhor, nessa noite. Vai tocando, Jesus, sobre a Josiane. O Espírito Santo está mostrando pessoas nessa noite que precisam ser curado. Que pessoas precisam de oração. Toca, Senhor, na Tatiane, na Tita, Solange Fátima. Toca na Letícia, Jesus, na Beth, Jesus, que fez aniversário. Vai tocando, Senhor, nessa noite, Jesus, na Daiane. Toca, Jesus, na Eliana, cobradora, Jesus, nas 3 Eliana. Vai tocando, Jesus. Agora, nessa noite, Jesus, eu peço pelo Felipe, Caldeli, Jesus, Fabiana da empresa Alumínio 3. Já vai tocando, Jesus, no Bento. Toca na Alice, Jesus. Agora eu peço, Jesus. O Senhor está tocando em pessoas que têm ouvido, que dói o ouvido. Toca nessa dor de dente dessa mulher, Jesus. Leve embora, Senhor. Eu creio no Teu poder. Toma posse, mulher. Acredita que Deus está curando essa dor de dente. Não vai voltar mais. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Oh, toca, Senhor. O Senhor está tocando numa pessoa que sente dores de garganta. Toca, Jesus, nessa garganta agora, nessa noite, Jesus. O Senhor está tocando, Jesus, em catarata de olho de mulheres. Asma, vai tocando, Jesus. Renite, toca nesse cérebro. Vai tocando, Jesus, agora, nessa noite, Jesus. Eu peço, Jesus, o Teu Espírito Santo que vai tocando nesse pulmão. Eu peço a Tua graça, Jesus, nessa noite. Vai curando, Jesus, essa mulher. Essa doença no pulmão. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo Teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus, curando nessa noite. Vai tocando, Jesus. Você vai tirando todo medo agora. É uma mulher que está escutando por tabela, ela está com tanto medo. Onde ela mora é muito perigoso, Jesus. Ela já não aguenta mais. Visita, Jesus, a casa dela nessa noite, Jesus. Eu peço que as mulheres vão caindo por terra, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor está tocando numa pessoa que está quase perdendo a voz. O Senhor está tocando a Tua voz, mulher. Toca, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Senhor, vai curando esse medo.
essa ansiedade, maus pensamentos, angústia, inveja, mágoas, sentimento de raiva, depressão. Eu peço o batismo do Espírito Santo nessa noite, que Ele venha tocar nessa dificuldade. Senhor, vai curando, Senhor, nessa noite. Vai curando, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Assim como em Lucas 16, 17, versículo 11 e 12 da Bíblia da Ave Maria, o Senhor está tocando. Toma posse, o Senhor curou aquele leproso. O Senhor possa estar curando você nessa noite. Toca na depressão dessa jovem, Jesus, que perdeu um filho. O Senhor está visitando agora em São José do Rio Preto. O Senhor visita em Minas Gerais esse marido que deu um AVC. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Eu pedindo, Senhor, nessa noite, por Ti, Jesus, que o Senhor possa estar visitando. O Senhor está curando nesse momento pessoas que têm lembranças guardadas. Toca, Jesus, nessa noite. Pessoas que têm lembrança guardada, Jesus, vai tocando, Jesus, nessa noite. E já pedindo o Teu Espírito Santo, Senhor, que vai tocando nessa noite, Senhor. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Eu peço o Espírito Santo que venha tocar na impotência desse homem. Toca, Jesus, na impotência de um homem. O Senhor está tocando agora. O Senhor toca num homem. Você, irmão, você reza e depois você está fazendo coisas erradas. Irmão, é errado você se masturbar. Toca, Jesus, nesse irmão. Irmão, toma posse que o Senhor está libertando você nessa noite. Já é a segunda vez que eu estou orando por você. Renuncia isso que o encardido está fazendo contigo. Amém? Toca, Jesus. O Senhor toca em pessoas que sentem dores por baixo da perna. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Tocando na família. Venha tirar todo o medo, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor vem tocar no irmão Severino. Vai visitando, Senhor, a casa dele nessa noite. E pedindo ao Senhor que venha visitar a casa do nosso irmão Severino, a Lua, aquela Priscila. Toca de todos os administradores do grupo, Jesus, nessa noite. Vai libertando pessoas de armadilhas, Senhor, nessa noite. Mulher, o Senhor está tocando numa jovem. Isso é para você, mulher. Não vou nem citar seu nome. Você tem ido para as baladas. Você toma um copo de um copo de outro. Você vai, se eu não me engano, você curte uns pagodes também. E o Senhor te visita nessa noite. Cuidado com bebida. Porque alguém pode colocar alguma coisa dentro da tua bebida. E daí depois você não pode voltar mais, menina. Cuidado. E você não volta mais. Cuidado. Você que anda bebendo muito nas baladas. Alguém pode colocar alguma bebida, alguma coisa dentro da tua bebida. Em nome de Jesus, menina. Renuncia essas bebidas. Em nome de Jesus, toma cuidado. Toma cuidado. Eu estava no ônibus, evangelizando na Avenida Paulista. E tinha uma senhora. E eu falei quando o Padre Pio ele rezava. O mundo sombrio, veja bem. A mulher falou, você está me assustando. Eu falei, moça, não estou assustando não. Eu falei, quando você deita, que você faz sua oração de entrega ao Senhor, Deus já coloca o anjo ali, como fazia perto do Padre Pio. Padre Pio rezava com 2 terços do lado, rezava com o crucifixo, ele colocava os 2 crucifixos que ele tinha, ele colocava, e quando ele ia dormir, ele colocava dentro do travesseiro, porque o mundo subiu, você deita, se o seu anjo da guarda não voltar, mulher, você foi embora, morar com o Papai do Céu. Por isso que eu falo no mundo sombrio, reze quando você deitar, mulher, principalmente você que chega da balada, reza o texto.
coloca debaixo do teu travesseiro. Porque às vezes tem pessoas que dormem, passa 20, 30 minutos a pessoa batendo na porta e a pessoa não acorda. Por isso que eu falo, quando você for deitar, reze pelo Senhor. Porque no mundo sombrio, você põe debaixo do teu travesseiro o crucifixo, você deita, o anjo já está ali perto do teu travesseiro, ele está perto da tua cama porque o Senhor colocou ali. E dali o que acontece? O pesadelo chega, ele não consegue pegar você. Você acorda naquele instante. Você acorda naquele instante. Isso aí, a mulher falou que eu estava assustando quando eu falei essa palavra. Ela falou, é verdade? Eu falei, é. Ela falou, então eu vou fazer isso. Vou começar a rezar a palavra de Deus. E eu profetizando essa senhora no ônibus. Ela falou, tá me assustando. Eu falei, moça, eu não estou assustando não. O mundo subiu. Quando você deita, o seu anjo da guarda sai do seu corpo. Se você está em contato com Deus, na palavra de Deus, nada vai acontecer com você, porque você já rezou, colocou o crucifixo ali debaixo do teu travesseiro. Que nem Padre Pio fazia. A mulher falou, estou tomando posse agora dessa oração que você está falando comigo, dessa palavra. Eu falei, glória! Glória ao Senhor Jesus. Amém? Você vai tocando nessa noite. O Senhor vai curando pessoas que têm mágoas. Essa mãe que não consegue perdoar o filho, vai tocando por tabela, Senhor Jesus. Vai tocando nela, Senhor. Nessa noite, Jesus, eu peço o Teu Espírito Santo que vai tocando, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite, Senhor. Toca, Senhor. O Senhor está tocando numa mulher. Pessoas que estão com a garganta seca, sentindo coceira, rinites. Vai tocando, Jesus, curando agora, Senhor. É o Senhor que está tocando em pessoas nessa noite. Vai tocando, Senhor, pessoas agora. O Senhor está tocando numa mulher que tem síndrome de pânico, é a Jane. Vai tocando nela, Senhor, também nessa noite. Na mãe, quero colocar a mãe da Jane, a minha mãe, Dona Severina. Vai tocando, Jesus. O Senhor está tocando num homem que tem uma perturbação na mente tão grande. Visita ele nessa noite, Jesus. Vai tocando, Jesus, no Márcio, no Tico também nessa noite, Jesus. No Denis. Toca, Jesus. Toca, Jesus. É o Senhor que visita. O Senhor está visitando uma família, uma casa que sai muita briga. Toca, Jesus, no Léo. Colocando também nessa noite ele. Toca, Jesus, agora nessa noite. O Senhor toca em pessoas que perderam mãe, que perderam filho. Nessa convite o Senhor está mostrando pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão sentindo saudade. O Senhor visita nessa noite. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam parente no convite, o Senhor está tocando nessa noite. Vai tocando, Jesus, nessa noite. É o Senhor que venha tocar nessa noite. Toca, Senhor. Assim acontecerá que a palavra da boca não pode, sem ter produzido seu efeito, sem executando a minha vontade, mas cumprindo a sua missão. Isaías 55, 11. A palavra que sai da minha boca são palavras de cura, porque Deus, Ele me usa. Nessa noite, Deus está me usando para me orar por você, mulher. Quem opera tudo é Jesus. Eu só sou uma setinha. É Ele que cura, é a fé de vocês. Eu não preciso fazer oração bonita para me gabar. Só basta minha oração simples, porque é Deus que cura, mulher. Se eu quero tocar todas as pessoas que vão acompanhar minha oração nas redes sociais, tem padre que está escutando minha oração. Se eu toco Jesus nesse padre, se eu toco em pessoas do grupo de oração, pessoas que... O Senhor também está tocando uma pessoa evangélica que tem acompanhado minhas orações no canal de YouTube.
Eu quero colocar a Sandra Monteiro também nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a cura, Jesus, para essa pessoa. Vai curando essa ansiedade, essa insônia. Você que não consegue dormir, mulher, à noite, Jesus, vai curando, Senhor. Toca, Jesus, pedindo nessa noite o Teu Espírito Santo. Vai curando essa ansiedade, Jesus. Liberta desse mal, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus. Jesus, eu te amo. Diga aí. Eu sou vencedor no sangue de Jesus. Toca, Jesus, nessa noite, nesse pensamento, Jesus. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Tirando coisas negativas desse pensamento dessa mulher, desse homem. Toca, Jesus. Eu quero pedir, Jesus, que nem o poder da palavra que possa libertar essa mente de coisas ruins, que vá aos pés da cruz de Senhor Jesus Cristo nessa noite. Que o sangue poderoso do Senhor liberte essa mulher da garra desse demônio que tenta entrar na mente das pessoas. Senhor, vai curando agora, Senhor, essa mulher, em nome de Jesus Cristo. Toca, Jesus, agora, Senhor. Vai curando, Jesus, libertando pessoas que estão atormentadas, pessoas que gritam à noite quando tem pesadelo. Vai libertando nessa noite, Jesus. Eu peço que nenhum mal possa entrar, porque a força de Jesus está curando essa mulher. Toca no pensamento, Jesus, que a tua força vai curando, Jesus, essa mulher. O Senhor está entrando, o Senhor está curando uma pessoa agora. É uma mulher. Ela está muito carente. Desejo de um homem. O Senhor está curando você nessa noite, mulher. Mulher, deixa eu falar para você. Coloca o teu pensamento agora. Afirma teu pensamento no Senhor Jesus Cristo, que você não é objeto que o homem usa e joga fora. Toca, Senhor. O Senhor está tocando numa mulher. Toda vez que ela vai encontrar uma jovem, toda vez que ela vai encontrar com o namorado, ela leva uma camisinha. Liberta ela disso, Senhor. Toca. Você vai vir por tabela, menina. Você não é objeto que alguém usa e joga fora. Amém? Toca, Senhor. O Senhor está tocando numa mulher. Ela tem muito amor pelos filhos. O Senhor toca em você, mulher, nos seus filhos. O Senhor está tocando numa mulher do grupo de oração. O marido tem bebidos. Chega em casa um pouco que ele bebe. Toca, Jesus, liberta ele, Jesus. Ela sempre ora pela filha e por ele. O Senhor toca em você, mulher, que teve depressão. Toca, Jesus, na Maria Santana, Jesus, nessa noite. Visita, Jesus, na casa dela. Senhor, tira toda a presença de bebida alcoólica, de cerveja, de tudo. Vai libertando, Senhor, nessa noite. A oração é a palavra de Deus que lava para você. Creia que o Senhor perdoa totalmente, que não há lugar que possa ocupar, mas que nós possamos fazer sempre o bem, porque o mal não possa morar dentro da nossa casa. Obrigado, Senhor. Toca, Jesus. Tem uma mulher que ela murmura muito. As coisas devem faltando na casa dela. Senhor, misericórdia. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor vai tocando em saúde mental de pessoas. Senhor, manifesta o seu poder agora. Cura o povo, Jesus, que precisa de cura, libertação, Jesus, nessa noite. Vai tocando nessa noite, Jesus. Mulher, você comece a escutar louvores na tua casa. A alegria do Senhor é a tua força, mulher. Homem, quero colocar o Messias nessa noite, o Joel. Eu peço agora, Senhor, pelo Joel. Toca, Jesus. O Senhor está tocando uma mulher que ela sente dores pelo braço.
O braço dói, às vezes ela não aguenta nem levantar. O Senhor está tocando no seu corpo, mulher. E você está dentro do grupo de oração, amém? Vai tomando posse, que o Senhor está curando. Invoque o nome do Senhor, Ele te socorrerá, mulher. Nesses tempos que Deus ouvirá também o seu clamor. E chegará ao ouvido do Senhor no Salmo 18, 6. Toca, Senhor, nessa noite. São noite de curas. Ainda pedindo. O Senhor está tocando num homem que sentiu o corpo dele doer tudo para baixo. Você vai vir por tabela, você sentiu uma dor no seu corpo, o Senhor está tocando a sua parte para baixo. Você sentiu uma dor, parecia que alguma coisa estava saindo do teu corpo. No sangue de Jesus Cristo, toca Jesus nesse homem. Não sei se ele vai vir por tabela, está dentro do grupo. Sei que o Senhor está tocando nessa noite. Toca Jesus agora. Ainda pedindo o Espírito Santo, vai tocando sobre essa ansiedade, essa insônia. Toca, Senhor, nessa noite. E já pedindo o Espírito Santo, que Ele possa estar tocando no seu pai que está no hospital. Toca, Jesus. O Senhor toca numa mulher. Ela entrou no trabalho agora. O Senhor está cuidando do seu trabalho, mulher. Esse trabalho foi preparado para ti. Mulher, eu sei que o Senhor está tocando em muitas pessoas que têm pressão alta. Eu quero rezar, Senhor. Toca nessa mulher que me pediu oração, Rosiane. Mulher, vai até o médico. Ele tem que passar um losatano para você melhor. Consulta o médico para você tomar esse remédio. É muito bom. Amém? E o Senhor toca em várias pessoas que tomam remédio nessa noite de pressão. Vai tocando, Jesus. Pessoas, crianças que têm diabetes. Vai curando, Jesus, nessa noite. Rosana, vai tocando, Jesus. São muitos nomes que o Senhor está tocando nessa noite, Jesus. Toca, Senhor, na Leninha. O Senhor está tocando em você, Tatiana. Kátia, vai tocando, Jesus. Dalva. Jesus, visita nessa noite, Espírito Santo. E pedindo nessa noite que a tua luz venha iluminar todo aquele coração que está na escuridão, Espírito Santo. Por você, Rosana, que está esperando uma firma na justiça, do advogado, vai tocando. Que você possa mergulhar agora nas ondas do oceano do Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, nessa noite. Purifica esse coração, Espírito Santo. Esse coração que falta amor, Espírito Santo, venha fortalecer, Espírito Santo. Pai, enche esse coração de alegria, Senhor, nessa noite dessa mulher. Toque, Espírito Santo, que a palavra de Deus ela seja cura para você nessa noite, no Salmo 19, 61, Salmo de vitória, Salmo 91. Que Deus venha abençoar você, mulher, que vai abrir a palavra nessa noite. Toca, Jesus, e pedindo que nós seremos o fruto da fé, o crescimento da palavra de Deus. Toca, Jesus, nesse corpo dessa mulher. O Senhor está tocando em pessoas que fazem fuxico. Toca, Jesus, nessa mulher. Vai quebrando, Jesus, toda ação do inimigo. Espírito Santo, liberta nessa noite. Ilumina, Espírito Santo, o nosso caminho, libertando de todo o mal. E já pedindo o poderoso Espírito Santo de Deus, que nos dá a graça nessa noite, Jesus. Visita famílias, casa nessa noite, Jesus, eu peço. Toca, Jesus. Na nossa intercessora Luzia Santana, Senhor, nessa noite. No Davi, na neta dela, Jesus. Toca, Jesus, agora. O Senhor vai tocando no Marcos, Senhor, nessa noite. Ele ficou tão feliz, Senhor, que ele ganhou, Jesus. Vai tocando no Marcos, Senhor. O Senhor vai visitando a Lalinha, o Eizinho. Toca, Senhor. O Senhor vai tocando, Jesus, na Dudinha, no Marcos, no Lucas,
na Manuzinha, no Cauã. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Toque todos os meus filhos, Senhor, nessa noite. Na Milênia, Jesus, vai tocando, Senhor, nessa noite, pedindo o Espírito Santo, que Ele possa realizar a cura nessa noite. Espírito Santo, nos proteja de todo ataque do demônio, toda tentação diabólica na nossa casa. Espírito Santo, vai libertando. Criança que grita, Espírito Santo, criança que ataca a outra que briga, vai libertando, Espírito Santo, essa casa agora, tirando todo o mal, Senhor Jesus Cristo, vai queimando todo o mal, vai aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda ação do inimigo, toda tentação diabólica vai caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de doença, mulher, você não tinha doença, mas já chegou no seu corpo. Eu peço ao Espírito Santo que venha curar agora nessa noite. São doenças, tem uma mulher que ela vai vir por tabela, ela tem uma doença que nem o médico descobre, mas o Senhor está tocando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Vai curando, Senhor. Vai tomando posse que Deus está curando. Toca, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tocar nessa ciência, nessa piedade, Espírito Santo. O nosso Brasil, Espírito Santo, vem libertar das corrupção, da ganância. Vem, Espírito Santo, nessa noite sobre o nosso Brasil. Toca, Senhor, nessa noite. Ainda pedindo o Divino Espírito Santo que vai visitando essa casa. Vai dando a vitória nessa noite, Espírito Santo. Vai tocando. O Senhor está tocando em várias mulheres que vão acompanhar essa oração. Jesus, obrigado, Senhor. Toca, Jesus, em todas as mulheres que estão acompanhando, Jesus. Vai libertando, Jesus, de inveja, olho gordo. O Senhor está tocando em mulher que está sentindo tontura nessa noite. Vai libertando essa tontura dessa mulher, Senhor, nessa noite, pedindo o Espírito Santo de Deus que vai tocando nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. E o Senhor está tocando Mateus 24, 26. Toma posse, mulher, para você que anda pulando de igreja em igreja. Porque se levantarão falsos profetas, aqueles que faz até milagre a ponto de seduzir, como se fosse impossível mesmo, até os escolhidos de Deus. Mulher, fica na tua igreja católica. Você já pulou demais. Em nome de Jesus, Deus está tocando em você, mulher. Toca, Senhor. O Senhor vai tocando, libertando pessoas do cativeiro. Liberta, Jesus, nessa noite. E pedindo a força do Espírito Santo, que as mulheres vão caindo por terra, Jesus. Nos protege toda a cilada satânica, especialmente aquela suja, aquela que invade o nosso coração. Eu acredito no poder, no sangue de Jesus Cristo, que está caindo por terra. Que o sangue de Jesus Cristo é mais forte do que todos os vagão do mal. Vagão da televisão, filme pornográfico. Você, mulher, o Senhor está tocando em você, que anda rebolando nas redes sociais, que anda mostrando o peito, que anda mostrando a bunda. Toca, Jesus, nessa mulher. Você que põe uma calça para instigar os homens, o Senhor toca em você nessa noite. Você vai ouvir essa oração. Toma posse, menina. Você vai deitar amanhã. Você não sabe se você vai acordar vivo. Isso é para você que anda tirando as roupas das redes sociais. Palavra de profecia. Não sou eu, mas é Deus que está tocando. Toca, Jesus, nessa noite. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Mulher, você tem desviado do caminho do Senhor. Você tem procurado coisas lá fora. Deuteronômio 17, 18, 9, adivinhação, profetismo. E Deus abobina tudo isso, mulher. Deus abobina tudo isso. Lê Deuteronômio 17, 18, versículo 9 ao 20. Amém? Toca, Senhor, nessa noite. Essa noite de curas. Senhor, vem abrir meus lábios. Senhor, me dê o dom, Senhor. O dom de tocar. O dom de pregar. O dom de falar. O dom de orar. O Senhor está tocando em pessoas que estão pedindo o dom da vocação. Pessoas que têm dom de tocar violão. Visita, Jesus, esse grupo, Senhor. Essa mulher, Jesus, que necessita
de oração, Senhor. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Na Edilane Rodrigues, o Senhor toca numa pessoa que está sentindo uma pontada forte na cabeça nessa noite. Vai tocando, você vai vir por tabela, mulher. Vai tomando posse, Senhor. Toca, Jesus, nessa dor de cabeça, Jesus, essa pessoa está sentindo. Toca, Jesus, na Neuza Bezerra, Senhor. Visita a casa. Toca, Jesus. O Senhor vai tocando na Lucimara. Vai tocando, Jesus. Tatiana, Jesus, no marido. Vai tocando, Jesus, na Carla Soares. O Senhor vai tocando, Jesus, na Chipita Chieta. O Senhor está tocando, Jesus. Eu quero representar todos os nomes nessa lista. Toca, Senhor. O Senhor está curando. Vai tomando posse. É uma noite de cura, aonde o Espírito Santo vai curando. Toca, Senhor, nessa noite. O Espírito Santo está tocando em pessoas nessa noite. Toca, Espírito Santo, nessa noite, dando a sabedoria. Vem, Espírito Santo, iluminar o nosso coração nessa noite. Vai nos fortalecendo, Espírito Santo. Tenha piedade de nós, Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado pela essa oração que Deus está visitando muitas mulheres nessa noite. Mulheres com angústia. Vai tocando, Espírito Santo, nessa noite. Ainda pedindo o Senhor Jesus Cristo nessa noite. O Senhor vai tocando, Senhor, em pessoas. O Senhor está tocando no olho de pessoas. O Senhor está tocando em cabelos que estão caindo. Toca, Jesus, agora em línguas. Problemas de situação, Jesus, no emprego. Vai tocando, Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando em doenças, enfermidade física transmitida na sua família. O Senhor está tocando agora nessa noite, que vai caindo toda enfermidade. No sangue de Jesus Cristo, vai quebrando, Jesus, todo câncer. Vai quebrando toda ulcerina, Jesus, nessa noite. Em pulmão, vai tocando, Jesus. Em masturbação de homens, o Senhor está tocando agora. De mulheres que às vezes se masturbam. Toca, Jesus, vai caindo por terra, em nome de Jesus Cristo, mulher. Toca, Jesus, nessa mulher, nessa jovem, Senhor. O Senhor está tocando também em pessoas que têm em dentes. Pessoas sente dor de dente. Vai tocando agora, Senhor. Vai curando agora nessa noite, Jesus. O Senhor está tocando esse pulmão, a tite. O Senhor está tocando em doenças de pele. Vai curando nessa noite, Jesus, todo traumas que atinge. Vai libertando, Jesus, toda propaganda, Jesus, nessa noite. Obrigado, Jesus, porque é noite de cura. É Tu que cura, Senhor, não sou eu. É a fé de você que toma posse. Falei, eu acredito que Deus está me curando nessa noite, dessa enxaqueta, dessa dor de cabeça, dessa visão que não está chegando bem. O Senhor está tocando em pessoas. O Senhor toca numa mulher que tem um olho torto. Vai tocando nela, Jesus. Francisca Aparecida, vai tocando também, tem mais. Pessoas que estão com câncer na garganta. Vai tocando nessa noite, Senhor. Xererê. Vai curando, Espírito Santo. Libertando pessoas de medo. O sangue de Jesus Cristo vai libertando. Toca, Senhor, nessa noite. Xererê. Vai tocando, Jesus. O Senhor toca numa mulher que tem... Ela descobriu que tem uma coisa na cabeça. Ela está muito chateada. Mas o Senhor está tocando em você, mulher, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Que oração tremenda, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque muitas mulheres estão tomando posse da cura. Tem uma mulher que o marido briga com ela, Senhor Jesus. A pobrezinha faz tudo dentro de casa. Não briga com a tua mulher, homem. Você vai vir por tabela também. Toca, Jesus, essa mulher. É uma guerreira, ela trabalha, Senhor, põe coisa dentro de casa. E o homem fica desconfiado dela. Toca, Jesus, agora, Senhor. Vai tocando, Jesus, sobre ela. O Senhor visita você, Patrícia Marlene, nessa noite. O seu casamento. O Senhor visita você, que tem esquecido do Senhor, né, Selma? Você está vivendo as coisas do mundo. Você não está mais como você era pelo Senhor. Renuncia isso, volta para o Senhor, Selma.
Toca Jesus na Selma, na Lu. Xerererererererê. Quanto tempo, né, Manuela? O Senhor te visita nessa noite. O Senhor quebra toda a falsidade, Jesus. Quebra, Senhor, agora nessa noite. Toca Jesus agora. Vai libertando, Senhor, de todo o mal. Toca Jesus em família. Pessoas que foram para o hospital, justo na hora que eu estava orando, dentro do Padre Marcelo. Estava na missa, justo na hora que eu estava orando por pessoas. Eu coloquei a lista todinha entregando para Deus. E Deus estava tocando em pessoas que estavam no hospital hoje, mulher. Foi você que passou mal com a sua pressão. Amém? Toma posse, que Deus está no controle de tudo. Toca na saúde dela, Senhor. Toca, Senhor. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o demônio meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisa vão. É mal que tu me ofereça, beba tu mesmo o teu veneno. Toca, Senhor. Que esse Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, nosso esquecimento, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Obrigado, Jesus. Toca, Espírito Santo, nos protegendo nossa família. Senhor, vem, Espírito Santo. Peço a intercessão do Padre Pio, intercessão da Virgem Maria também nessa noite. Toca, Espírito Santo, vai libertando pessoas que estão tristes, obsessão. Vai libertando agora, Jesus, de todo o mal, de todo o ódio, fofoca, calúnia, inveja. Vai libertando, Espírito Santo. Eu peço nessa noite, Jesus, pessoas que guardam raiva, vai libertando. Pessoas que guardam raiva da morte, peço, Senhor, que venha libertar nessa noite. O Senhor está tocando em pensamento de suicídio, amor, vai libertando, Jesus. O Senhor está tocando em sensualidade desonrada. Toca, Jesus, nessa noite, em amizades falsas. O Senhor está libertando você, menina, nessa noite. Vai tomando posse. O Senhor está tocando no Renan. Toca, Jesus, no Renan. É no teu filho mesmo, irmã, que Deus está tocando essa noite. Deus fala para ele: olha, eu quero mais você na missa. Deus quer você. Você participava e você abandonou. É tempo de você voltar mais, Renan. Amém? Em nome de Jesus Cristo, toca no Renan, Senhor. Vai tocando, entregando nessa noite. Que o Senhor Jesus Cristo venha curar nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque muitas mulheres vão chorar. Mulheres vão pular de alegria. Você está agradecendo a Deus por uma cura nessa noite. E Deus toca em você. O Senhor visita a Cerisa nessa noite. Visita o coração dela, Jesus, o remédio que ela toma. O Senhor visita os filhos, Senhor. Uma coisa que eu falo para você: quando chega na cidade, tudo aparece, até doença, né? Eu termino agora. Você vai tomando posse dos seus remédios. Fala assim: eu estou tomando a Eucaristia. Quando você for tomar um remédio, você fala: liberta de todo o colesterol, todo colaterais e todo aquilo que impede você de orar. Eu peço ao Espírito Santo que venha nessa noite. Eu termino com essa oração. Acredito nesse Deus vivo, que Ele possa curar toda a nossa família. A Bíblia relata a construção da teologia. É como um sistema, pensando assim. A palavra de Deus, ela possa curar todo o mal. A palavra de Deus possa curar toda ilusão nessa noite, toda angústia. O Senhor está tocando em pessoas, mulheres que estão chorando, mulheres que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo nessa noite. Você está sendo tocado pela essa oração. São várias mulheres que vão acompanhar. O Senhor toca em várias mulheres.
Você que tem o teu carro, você que tem a tua casa, vai tocando agora, Jesus. O Senhor vai abençoando, Jesus, todas as mulheres que vão acompanhar, até aquelas que não acreditam. Você vai tocando, Jesus, nelas, Senhor, nessa oração. Tem uma mulher que está pedindo pelo marido que bebe, vai tocando nessa noite, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu creio, Jesus, no teu sangue. Mulher, fala aí. Eu sou vitorioso no sangue de Jesus. Eu sou vitorioso no sangue de Jesus. Você que está escutando essa oração, Jesus, obrigado, Senhor, por essas pessoas que vão ouvir essa oração, que ela seja tocada, Senhor, por Ti, que ela possa abrir o ouvido, Jesus, para que essa oração possa entrar, para que possa acontecer a cura na vida de você, mulher. Toca, Jesus, obrigado, Jesus, porque mulheres estão sendo curadas nessa noite. Eu acredito que eu estou sendo curado dessa dor de cabeça, dessa garganta. Toca, Jesus, nessa noite. É o Senhor que vai tocando em você, que me pediu uma oração. Eu estava no Padre Marcelo chorando por você, e Jesus estava ali, tocando em você. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas curas. Toca, Jesus. Toca na Josefa, Senhor, nessa noite. Leonardo, já vai visitando nessa noite, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. A Fátima. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho nessa noite. Toca, Jesus, agora. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelas curas, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Pessoas que não conseguem dormir. Ana Rita Dourado. E Ana Rita, vai tocando, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando uma pessoa que está pedindo emprego. Visita, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus, agora nessa bronquite. Vai curando agora, Jesus, essa bronquite, esse problema de saúde. Vai tocando em úteros, Senhor, em trombas, ovário de mulheres. Jesus, vai tocando, bico de papagaio, diabetes, todas as coisas malignas vai caindo por terra. Colesterol alto, vai tocando, Senhor, em próstata, inflamação de homem, vai tocando, Jesus, em potência. Toca, Jesus, agora em rins insuficiente, vai tocando, Jesus, renite. Toca, Jesus, agora nessa noite em bexiga. Toca em coluna, Jesus, em ossos. Vai tocando nessa enfermidade, nessa depressão, síndrome do pânico. Toca, Jesus, nessa noite, Senhor. E pedindo, Senhor Jesus, que venha tocar nessa noite. Cura, Jesus. Obrigado, Jesus, por todas essas pessoas, Jesus, que o Senhor está curando. Agradeço nessa noite, porque Deus está tocando em você. E eu quero terminar com essa palavra tão linda. Amém? Toma posse nessa noite. Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me levanto, Cristo no coração do homem que pensa em mim, Cristo na boca daqueles que falam mal de mim, Cristo em todos os olhares que me veem, Cristo no ouvido de quem me ouve a minha oração. Obrigado, Jesus. Vai caindo toda inveja do pecado nessa noite, toda ansiedade, todas as angústias que o inimigo tem colocado.
Vai quebrando agora, em nome de Jesus, em Jesus Cristo precioso. Toca Jesus nessa noite. E obrigado, Senhor. Falo para você agora, toma posse, mulher. Qual é o seu problema que você esteja passando? Coloque sua confiança em Deus, tenha fé, as promessas dele para você. Amém? Em Romanos 10, 17. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.